Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Para Fazer Direito. Hoje temos a honra de receber o Dr. Gustavo Pinheiro da Silva, especialista em Direito do Consumidor, professor, advogado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará. Doutor, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo, conhecimento para engrandecer nosso podcast Para Fazer Direito. Obrigado. Muito obrigado a todos. A honra é toda nossa de participar e sempre ajudar o que puder aí na cultura jurídica. Doutor, a gente estava conversando aqui ainda há pouco sobre a questão do superendividamento. O que de fato é o superendividamento? Bem, esse é um conceito que vem sendo construído ao longo do tempo pelos professores de direito do consumidor, que passaram a entender que, na verdade, não é o consumidor simplesmente que quer gastar, né, que quer ter um acesso fácil ao crédito para poder utilizar. Isso é uma satisfação temporária. Então, passou-se a ter a ideia de que o superendividamento e que agora está na lei, é quando o consumidor não tem mais condições de pagar as suas dívidas sem que isso afete a sua subsistência, a sua condição mínima de subsistência, que é um conceito subjetivo também. E por partir desse conceito subjetivo, a gente tem deparado aqui com uma dicotomia aqui de entendimento. Algumas pessoas falam que o superendividamento estaria atrelado à questão da remuneração da pessoa, do indivíduo, e outras falam que estão atrelados ao salário mínimo. O que seria isso? Bem, isso foi outro problema que passa pela antiga lei do crédito consignado. O crédito consignado determinava que até 30% dos rendimentos brutos da pessoa podiam ser utilizados como crédito, e até mesmo impondo às instituições financeiras, desde que não houvesse restrição de crédito, fornecer esse crédito. E aí passou-se a ter a ideia de que isso seria o limite do superendividamento da pessoa, até 30% daquilo tudo que recebe, né? Aí já vem agora os mais novos entendimentos jurisprudenciais dizendo que não é 30% do que recebe, é 30% do salário mínimo. Acima disso não tem condições de subsistência. Só que isso é um pouco relativo. Por quê? Porque a subsistência de uma pessoa pode não ser propriamente igual à da outra, até por origem, por tudo que vem da pessoa. Então é uma discussão ainda boa, né, mas eu entendo, na minha opinião, que seria em cima do que a pessoa efetivamente recebe. Qual que seria a sua análise sociológica disso, dessa percepção? Porque se a gente analisar a questão do salário mínimo especificamente, ele não garante nem os direitos básicos do indivíduo. Isso é fato. Isso, com certeza. Qualquer volta em um supermercado, ou um açougue, ou uma mercearia, você vai ver que o salário mínimo não comporta nem 1/3 das necessidades básicas. Ponto. Outra coisa seria a questão dessa situação toda, de não estar pegando uma lupa, um olhar para o consumidor e esquecendo das empresas, pois de fato quem deveria estar sendo responsabilizado eram as empresas, que de uma maneira irresponsável empresta dinheiro sem o indivíduo ter condição, extrapolando os limites básicos, dos limites mínimos deles. E também ainda tem uma outra situação que ainda piora, né? Que é a empresa que fomenta toda uma divulgação, um marketing, uma maneira de consumo para que essas pessoas de fato nem sequer acabe de pagar o empréstimo, já se adentrem a outro. Então, ou seja, eles fazem empréstimo sobre empréstimo, a empresa utiliza de um mecanismo comercial absurdo e de uma maneira desacerbada para que as pessoas se endividem e depois ainda querem punir novamente a pessoa que foi levada a erro. Isso tudo, como você disse, é uma questão do pensamento sociológico. A ideia inicial qual era? Não, eu tenho que dar um jeito de fornecer crédito. Qual é o produto das empresas de crédito? O dinheiro. Então, eles têm que vender dinheiro para lucrar dinheiro ainda maior. E, no primeiro momento, não se preocupava acerca da responsabilidade do consumidor. Não, o consumidor apenas quer o crédito, quer ganhar. E a empresa, qual é o dever da empresa? Lucrar, emprestar. Só que isso foi se banalizando, de tal modo que o crédito cada vez mais passou a ser uma questão social. Por quê? Porque o crédito está fácil. O Brasil é um país com taxa de juros relativamente baixa. É a menor do mundo? Não, claro que não. Está longe de ser. Mas em relação a outros países com uma inflação muito maior, é uma taxa de juros que se aceita. E aí, cada vez mais as empresas passaram a oferecer crédito.
e o crédito ficou fácil. Existem empresas que oferecem, não fazemos consulta Serasa SPC, e aí fazem o jeito de garantia dele lá, sempre procurando prejudicar ou amarrar o consumidor. E hoje se passou a ter a ideia, ou se passa a ter a ideia da questão do superendividamento, não porque o consumidor quer, mas porque ele é induzido àquele. Porque se ele tem um crédito fácil, ele quer se satisfazer. A satisfação pelo consumo é algo que afeta várias coisas, inclusive a dopamina da pessoa. A pessoa comprou alguma coisa, ela tem aquela sensação de prazer, de satisfação durante um certo período. E a empresa deve ter conhecimento sobre isso. Claro, isso é um estudo, isso não é um dado vazio, isso é um dado estudado. A empresa conhece, a empresa investiga, a empresa sabe que existem os elementos químicos e físicos do crédito. Olha só, elementos químicos e físicos do crédito. Por quê? Porque a pessoa se satisfaz com a compra, se satisfaz com aquele dinheiro na conta para que ela possa usar. Ela vai, ela usa. Aí satisfaz, eu comprei um fogão de última geração. Agora eu comprei um fogão que já tem a função air fryer, por exemplo. E se satisfaz. Só que qual o peso disso? Qual a contrapartida disso? Quanto tempo ela vai levar? Eu fiz um consignado de 90 prestações. E agora? Agora eu vou pagar. Aí daqui a um ano, ou até mesmo menos tempo, ela já está querendo se satisfazer de novo. E aí ela procura a mesma empresa que oferece uma repactuação de dívidas, uma repactuação particular, tá? Não é a repactuação que agora o Código de Defesa do Consumidor traz. E renegocia a sua dívida, embute mais juros e é crédito sobre crédito. Isso piora a situação do consumidor cada vez mais e acaba que a dívida se torna impagável. Mas essa questão do até quanto a pessoa pode chegar e absorver como empréstimo, financiamento, algo do gênero. O Banco Central, como órgão regulamentador, hoje o Bacen que regulariza esse tipo de empresas, que seriam as atividades bancárias, eles estipulam, provavelmente, deve ter alguma portaria, algum decreto que determine que os bancos não possam transcender o limite. Você tem conhecimento sobre o limite que o banco não deveria transcender? Em tese, o limite de crédito da pessoa seria até 30% da sua capacidade de pagamento, que é o seu salário. Mas está muito além disso. Os bancos vão fornecendo e até mesmo os consignados que têm regulamentação própria, que a lei diz que é até 30%, estão sendo ultrapassados. Então, isso fica uma lacuna, né? Na verdade, fica um abismo, não é bem uma lacuna. Porque se o Banco Central estipula que os bancos podem emprestar até 30%, então deixando livre 70% da margem da pessoa, do indivíduo que quer usufruir dessa linha de crédito. E como que o judiciário imputa a essa pessoa depois que a base que deve ser retida para ele, analisada, é o salário mínimo? Então, isso é extremamente estranho, né? Exato, é estranho. Particularmente acho absurdo, tá? Isso tem que ser mudado, esse pensamento tem que ser modificado, porque é em cima daquilo que a pessoa ganha. Efetivamente ela tira lá líquido, tantos reais, tantos mil reais, e tem que ser calculado em cima disso. Só que tem tido um entendimento que não é ainda majoritário, tá? Que é o 30% do salário mínimo. Por quê? Porque reduz. Isso é uma forma de proteger, de uma certa forma, de uma certa maneira, as empresas. Porque ajuda elas. Não, mas olha, ele ganhava 10 mil, ele não tinha que pagar até 3 mil, ele tinha que pagar, a subsistência dele é até 700 reais ou 800 reais, que é ali 70% do salário mínimo, 900 que seja. E é isso que tem complicado. Por quê? Porque a enxurrada de ações pedindo as revisões contratuais para limitar a 30% dos vencimentos tem sido enorme, principalmente depois da modificação do Código de Defesa do Consumidor em 2021. O código foi mudado, trouxe a esperança de uma renovação na questão dos créditos, na questão do pensamento social acerca da concessão de crédito, porque antes pensava, a empresa está ali para oferecer e o consumidor pega se quiser. Não, hoje em dia não, hoje em dia se pensa um fator social. Não, o consumidor, na verdade, é induzido ao crédito, justamente por causa dessa sensação de satisfação. Então, o pensamento tem mudado, já há na lei a determinação
para que essas dívidas possam ser repactuadas, falta regulamentação. Mas na falta de regulamentação, todo mundo sabe que os juízes podem utilizar de analogia, de princípios gerais do direito, que eles podem e devem utilizar para efetivamente fazer a repactuação de dívidas. E onde fica o sistema de compliance desses bancos? Haja vista que eles estão, de fato, extrapolando todos os limites aceitáveis. Sim. Então, ou seja, ele está levando a risco não só a integridade financeira de um indivíduo, como de um contexto de uma geral. sociedade. Então, ou seja, onde está o sistema de compliance dessas empresas, esses bancos? Não há muito. Se não tem uma autorregulamentação pelo sistema de compliance dos bancos, onde está então o Banco Central, os PROCONs e os órgãos que deveriam estar fiscalizando e coibindo esse tipo de ação? Principalmente o Banco Central. O Bacen tinha por dever fazer essa regulamentação. Cadê? O próprio Código de Defesa do Consumidor, vamos citar um exemplo do passado. Ele foi, a sua determinação foi instituída, a sua criação foi instituída pela Constituição de 88. E lá constava, no artigo 148 da DCT, que tinha o prazo de 180 dias para ser criado o Código de Defesa do Consumidor. Vamos lá, a Constituição é de outubro de 1988. O Código só veio a ser promulgado em 1990, 2 anos depois, em setembro, praticamente 2 anos depois, e só entrou em vigor 2 anos e meio depois, porque teve uma vacácio legis de 6 meses. Então, se o próprio legislador, que está obrigado a criar uma regulamentação, não cria, os outros órgãos também se sentem mais à vontade de não fazê-lo. E o Bacen é o maior dos exemplos dele. A regulamentação deveria partir do Bacen, que é o Banco Central do Brasil. Mas eu acredito que até a regulamentação exista. Eu estou falando acerca aqui... do superendividamento ainda não. Não, mas eu falo do limite de valores. Sim. O limite é 30%, então, seria 30%. Se existe esse limite estipulado pelo Banco Central, que é o órgão responsável para regulamentar e fiscalizar, então o judiciário caberia, ao meu entender, seguir o entendimento do próprio Banco Central, que é o órgão fiscalizador e responsável pela regulamentação disso. Eu concordo e acho que deve ser assim. Por isso eu digo que, eu falei no início da entrevista, que agora vieram com essa novidade de dizer que é 30% do salário mínimo. Isso para mim é uma novidade. Mas tudo que beneficia os grandes, normalmente ganha uma força desproporcional. Exato. Por isso que eu estou tentando enfatizar isso, para que a gente não se surpreenda no momento posterior com uma jurisprudência favorável às instituições bancárias, coisas que é bem comum. Já aconteceram, isso já aconteceu muito no direito brasileiro, é por isso que a gente tem que realmente combater, né? Porque o superendividamento está aí, existe, grande parte da população brasileira é superendividada, não consegue pagar suas contas, veio até um bom instituto criado pelo Código de Defesa do Consumidor, que foi alterado e criou a questão do superendividamento, transformou em lei, mas falta a boa vontade de aplicação. E a boa vontade de aplicação passa pelos juízes, pelos advogados que têm que cada vez mais requerer, pelos juízes que têm que deferir e pelos tribunais superiores formar um entendimento definitivo que realmente beneficie quem? O principal afetado. Quem é o principal afetado? O consumidor. Que consome de maneira desenfreada. Que não tem limite ao consumir. Mas o interessante é que a responsabilidade não é do consumidor. A responsabilidade é das empresas. As empresas tinham que abordar e incentivar o consumo consciente. E eles não o fazem, eles fazem ao contrário. Eles querem o lucro a qualquer custo. E isso é um prejuízo à sociedade. Então, ou seja, é extremamente perigoso. Agora, vamos direcionar aqui aos casos concretos. Qual é o perfil das pessoas que lhe procuram para entrar com a demanda frente ao superendividamento? Classe média, assalariada, que não ganha só um salário mínimo, que ganha mais, que teve algum cargo, que teve uma aposentadoria, pessoas que são aposentados do INSS, é uma classe muito prejudicada, né? Tem um limite de gasto, tem um limite de salário, mas aí não conseguem viver porque a maioria já é idosos. Grande parte são idosos, né? Os aposentados todos são idosos, e funcionários públicos com algum salário menor, mas notadamente aposentados.
Você consegue perceber uma ligação, um impacto da tecnologia frente a essa questão do número exacerbado de pessoas endividadas? Você acha que essa Sim. tecnologia facilitou muito? O crédito você consegue no telefone. Antigamente você tinha que ir para o banco assinar um contrato, esperar a aprovação. Eu escutei de um cliente meu uma frase, que eu não vou dizer o nome do banco, mas diz: esse banco é uma máquina de extorquir velhinhos. Ele me utilizou essa expressão. Não vou dizer qual é o nome do banco. Mas aí eu parei para pensar e falei, é verdade. Este banco aqui só serve para extorquir velhinhos. E ele está ali, o velhinho está lá na fila, ele vai lá, aí na boca do caixa eletrônico, consegue um empréstimo no celular. Ficam. E o pior, não é só quando a pessoa procura, o assédio é muito grande. As empresas os bancos fazem um assédio ao cliente. Olha, você tem um crédito disponível, você tem um crédito aqui consignado, tem crédito, agora tem crédito de FGTS. É muito grande. Aí a pessoa está ali, poxa, eu não paguei a luz da minha casa. O cara está me oferecendo aqui o valor que ainda sobra um pouquinho para comprar um supermercadinho aqui ou comprar uma comida para casa, eu vou fazer. Depois é depois. E nesses casos específicos, as pessoas lhe procuram. Aí, quais são o probatório que você utiliza para comprovar que essa pessoa foi induzida, foi levada a erro, foi de uma maneira, como poderia dizer? Eu acho que a expressão melhor é seduzida. Seduzida para fazer exatamente. Qual que seria, para os advogados que estão nos assistindo, querem trabalhar com a demanda, com tipo, que é uma demanda muito crescente, né? Uhum. Hoje o número de pessoas que procura é muito grande, mas às vezes essa pessoa ainda não tem a expertise e está querendo pegar a expertise sua, que é grande, para começar a labutar nessa atividade. Bem, primeiramente, contra-cheque da pessoa. Né? Esse é o primeiro caso, são dois casos. Quem trabalha, quem é profissional liberal, e a maioria dos casos é que o banco quer realmente fazer o empréstimo é para aquela pessoa que tem um contra-cheque, porque a garantia do crédito é um pouco melhor. Mas o contra-cheque, às vezes você pega o contra-cheque da pessoa, tem lá um bocado de empréstimo. Consignado. Aí quando você vai ver, a pessoa está ali recebendo, está pagando, aliás, ou descontando em folha, o que é pior, muito além do que deveria ser, dos 30%, mas muito além. Aí sobra o quê? Merrequinha para ela. Não tem acesso. Então, contra-cheque é a primeira coisa. A questão hoje da indução, ou da sedução, já tem sido muito propagada. Então, a ideia é essa, que realmente estão induzindo, estão seduzindo, que o crédito, o que vem fácil na vida vai fácil, né? É uma expressão que a gente aprende desde cedo. O que vem fácil vai fácil. A pessoa não está treinada a não comprar. Agora os bancos são treinados a venderem. A então, vender, assim, exatamente. A pessoa quer o crédito. É sedutor uma televisão nova de 85 polegadas por R$4.000. Né? A pessoa que, se for analisar, vamos lá, o senhorzinho lá que viveu na década de 60, que já está aí aposentado, aí ele tinha uma televisão de 7 polegadas, quando chegou preta e branca no Brasil. Aí hoje ele tem a possibilidade de ter uma tela gigante daquelas de 80. Ah, mas eu vou descontar no meu salário, eu não vou nem pagar. A ideia é que não vai nem pagar, porque ele acha que o dinheiro não é dele. Que o dinheiro não é dele, que banco. Não vão descontar. Fora aqueles que pensam em fazer um crédito, já idosos, eu falei, eu vou fazer esse crédito porque eu vou morrer antes de pagar mesmo. Isso é interessante, e é um dado que já foi estudado e comprovado. Muita gente faz empréstimo com 70 anos, 80 anos, dizendo, eu não vou terminar de pagar porque o empréstimo é em 60 vezes. Eu não vou durar 5 anos. Aí às vezes acaba de pagar, tá ali já renovando o crédito. Aí ele já inicia, dessa vez dá certo. Dessa vez dá certo. Porque eu vou ter, olha, mas põe seguro. Faça um seguro aí pro meu crédito, porque senão... E é engraçado isso, porque eu já ouvi de vários clientes. Eu pensei que eu não ia nem terminar de pagar, doutor. Mas o que você poderia dizer? A gente está falando do problema em si. Qual que seria a solução? Esse controle que está tentando se botar. Primeiro, eles aprenderem, terem, entre aspas, uma lição. A ideia da repactuação de dívidas, o que é a repactuação de dívidas? É agora o que a lei está determinando, o artigo 54, modificado e incluído as alíneas do Código de Defesa do Consumidor, criou para a pessoa física consumir, para a pessoa, olha só, veja bem, é só para a pessoa
que a gente chama de física ou natural, consumidora. Tá? As pessoas jurídicas não entram nesse benefício do Código de Defesa do Consumidor, são só as pessoas físicas. E tem que ser consumidora. Exatamente, tem que ter uma relação de consumo. Se não for em relação do consumo, não entra. Não entraria nessa proteção trazida pelo CDC. Porque tem que ser naquelas pessoas que se enquadram no conceito de relação de consumo, que é ter de um lado quem se enquadra no conceito de consumidor e de outro quem se enquadra no conceito de fornecedor de produto ou serviço. Então, esse benefício que seria equivalente à falência das empresas. A empresa entrou em recuperação de crédito, suspende a cobrança de dívidas, chama todo mundo para uma Assembleia Geral de Credores e faz a repactuação de acordo com o que cada um tem para receber e de acordo com a capacidade de pagar da empresa. A ideia saiu daí. Então, mas e no superendividamento? Vai chamar os credores? Vai. A lei já fala especificamente nisso, Como só que diz pendente de regulamentação. É o que a lei chamou, CDC, de repactuação de dívidas. O consumidor pode chamar seus credores para uma repactuação de dívida. Então ele entra com a ação, diz quem são todos os credores e pede para o juiz chamá-los para todos em conjunto. E aí é que falta a regulamentação, e a gente não sabe como é que fazer isso, mas faz analogicamente ao que se faz na recuperação judicial. Chama todo mundo, olha, vai repactuar. Eu estava devendo 5 mil por mês, eu só posso pagar 3. Então se eu te pagava 500, agora eu só vou te pagar 200. E aí aumenta prazo e aumenta tudo. E assim, falando sem calcular, tá? A pessoa que passou por essa recuperação judicial, no caso da empresa, que a gente fala que é o superendividamento, porque quando a pessoa passa por recuperação judicial, uma empresa, ela não pode novamente passar pela mesma situação. Ela fica restrita a algumas coisas. E o indivíduo, quando passa por uma questão do superendividamento, ele repactua suas dívidas, ok? Porém, se isso de fato acontecer, pode aumentar a margem dele. Então ele pode novamente fazer outros empréstimos ou existe algum bloqueio? A lei não fala em bloqueio nenhum, mas aí é o fator empresa. A empresa tem que reanalisar o crédito. Mas aí, para emprestarem, outros bancos analisou margem e eles vão emprestar. Pois é, mas aí tem uma série de coisas aí no meio. Você não acha que deveria colocar algum empecilho? Deveria. A pessoa que está em fase de superendividamento tinha que ser proibido. Nova dívida. Eu acho que isso tem que ser feito na regulamentação que ainda não saiu. Porque a regulamentação vai dizer como vai ser feito. Então, na minha opinião, tem que constar na regulamentação. Porque senão essas ações de superendividamento vai ficar uma modalidade de conseguir novas linhas de crédito para novos empréstimos. Aí sim seria, não é para defender banco, uma maneira de prejudicar aos bancos, né? Exato, porque que seriam obrigados a repactuar. Que aí passa pela má-fé, pela uma série de coisas. Mas aí tem um detalhe. Lembramos que quando a pessoa vai repactuar uma dívida, ela não deixa de pagar juros, ela vai pagar os juros, vai negociar. Só que tem um detalhe, a lei fala em boa-fé. A lei diz que o consumidor pessoa física, a pessoa física consumidora de boa-fé. Então, se o cara faz um bando de dívida num período pequeno e logo depois entra com pedido de repactuação, ele não está agindo de boa-fé. E aí tem a sanção para o consumidor. Lembre-se que hoje a boa-fé, que mudou ao longo dos anos, é objetiva, ou seja, é dever da parte provar que agiu de boa-fé. Então isso passa a ser uma imposição para o consumidor na legislação consumerista. O consumidor tem que demonstrar que agiu de boa-fé. E como ele demonstraria isso? Aí é uma questão aí da própria... da data do ajuizamento da ação, de quantas ações ele ajuizou e em que período de tempo ele fez a dívida. Nós não temos, que é também uma questão subjetiva, na legislação comercial, na legislação civil, a fraude contra credores. O que é a fraude contra credores? Quando o cidadão se desfaz de vários dos seus bens, quando está em perigo de ser cobrado, entrar em falência, etc. É a mesma coisa do consumidor. Se o consumidor está ali, faz um bando de dívida, não as paga aí durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí vem pedir a repactuação, quer dizer, ele agiu ali de uma forma pensada, de uma forma, inclusive a lei fala disso. Mas, e sobre o efeito real? O indivíduo que está hoje com 70%, como a gente já deparamos aqui, 80% dos seus rendimentos destinados ao pagamento de empréstimos,
Essa pessoa, ela quer fazer esse procedimento. Ela vai entrar com um processo para o superendividamento. Qual o efeito disso? Vocês têm conseguido de maneira liminar? Sim. Se não conseguir de maneira liminar, Porque o processo não é gera lento. efeito. O processo é lento. Tem que pedir uma tutela de urgência. Mas Isso aí isso- a gente fala sempre para os colegas, para os clientes. Temos que pedir uma tutela de urgência dizendo o quê? Qual é aí o requisito essencial? O perigo da demora. Se demorar, não gera efeito, não tem Porque já fez a efetividade, não quitação. tem a tutela, porque aí ele vai pagando, é descontada, a maioria é descontada em folha de pagamento, então ele já perde de cara, aí corre o risco pior, que é o consumidor passar necessidade. E aí é pior. E aí não tem satisfatividade do Estado. Para as pessoas que estão procurando um advogado para fazer essa questão do superendividamento, qual seria a indicação que você poderia dar? Uma que eu já vou sugerir é procurar um advogado especialista na área, haja vista que precisa da tutela de urgência. Porque, como você mencionou, se não conseguir a tutela de urgência, perde o efeito, perde o objeto. Exato, é sempre procurar, e realmente é isso, é procurar o advogado especialista. Quem é o advogado especialista? O advogado especialista em direito do consumidor, que é o que está ali atuando, que é quem está sempre atualizado sobre essas questões. Isso aí eu me lembro direitinho, saiu em julho de 2021. Eu estava de férias, inclusive, aí eu vi sair a lei, eu digo, opa, e aí naquela intervalo das férias, que você está num lugar ou outro que você para, vamos estudar, vamos ler, até porque também sou professor da matéria, tinha que estar atualizado já para o semestre, já para o próprio semestre, né? Então era para apresentar, sem ter livro, sem ter nada, mas tinha que pelo menos conhecer bem o que se dizia. Mas a indicação é essa. E também, gente, a gente não pode esquecer das defensorias públicas, né? Muitas dessas pessoas, a maioria dessas pessoas, não tem muitas vezes condições de pagar um advogado, né? Então eles têm que ser assistidos pelo Estado. E o Estado, através de seus defensores, também tem que estar preparados para receber. Temos defensorias especializadas em direito do consumidor. Então, essa defesa também tem que ser praticada pelos defensores públicos. Dentro dessas dívidas, quando vai fazer a análise do comprometimento dos valores, entram só a questão de empréstimos ou pode entrar também a questão de escola, saúde, outros tipos de custo que o indivíduo tem? Vamos supor, a pessoa já tem uma remuneração de 100%, né? Desse 100%, 30% está comprometido com a educação, mais 15% com a questão dos planos de saúde. Aí o que a gente tem que analisar é, esses custos são de subsistência ou são de dívidas? Não, são subsistência. Porque aí se eu tenho meu custo com o meu plano de saúde, com a escola do meu filho, com a alimentação, supermercado, farmácia, remédios, etc., isso faz parte do custo da minha subsistência. Uhum. Então eu tenho que trabalhar para ganhar, para pagar isso daí. O resto que extrapola, que é dívida por dívida mesmo, é que entra na seria os 30%. questão, que seria os 30%. Entendi. Exato. Mas é o que não acontece. Não. Extrapola muito isso. Qual que seria a dica que você daria para os consumidores que estão nos ouvindo e para os advogados que querem trabalhar com a área? Na área, desculpa. Vou começar pelos advogados. É uma área muito interessante, tá? É uma área hoje que está no Brasil muito movimentada. Então, é se especializar, estudar, se especializar e trabalhar aí fundo, começar a ajuizar as ações. Aos consumidores, o que a gente pede para ele? Consciência. O consumo não pode ser desenfreado. O consumo, a palavra da moda hoje, a palavra do dia é em tudo, não só no direito do consumidor, mas no direito ambiental, tanto que vamos ter a COP30 aqui, é consumo consciente. Quando a gente fala em consumo consciente, a gente não pensa só na destruição das árvores, em tudo que se desgasta no meio ambiente. Não, é na forma da gente ter o crédito também. O consumidor tem que realmente tentar, eu sei que é difícil. É sustentabilidade, né? Exatamente. A sustentabilidade não passa só pelo meio ambiente, passa pela vida da pessoa. Né? A pessoa não pode extrapolar, fazer além daquilo que pode. Não digo nem que deve, é que pode, porque senão fica impagável. E aí, uma vez endividado, a pessoa sai, fica
sem crédito, não pode comprar mais nada. E a ideia é justamente ele ter esse consumo sustentável, consciente. Né? Então, o consumidor parar muito para pensar, isso é urgente? Isso é necessário? Ou isso apenas é um benefício passageiro? Então tem que Mas qual que seria analisar. o papel do banco nesse cenário? Passaria por isso, né? Por uma questão social. Né? Eu não oferecer crédito desenfreado é realmente analisar. O cara já tem dívida, o cidadão já tem dívida, não vou imputar mais dívida para ele. Então vamos dar uma segurada. O papel do banco é limitar mais o crédito, o que é contra os seus pensamentos, né? Que é justamente a ideia do banco, é fornecer crédito, limitar crédito seria aí tudo aquilo que ele pensa contra. Você acha que isso também passa pela questão da concorrência, da livre concorrência? Porque os bancos, se um banco começa a agir, a transcender os limites estipulados pelo Banco Central, automaticamente ele abre os gatilhos dos demais bancos que estão perdendo mercado. Então acaba que se torna uma competição desenfreada frente, às vezes, à falta de uma fiscalização e uma punição pelos próprios órgãos regulamentadores. Você não tem essa percepção? Tudo passa pela concorrência. O banco quer vender cada vez mais. Tanto que a gente tem nos últimos anos visto surgir? Os bancos digitais. O banco digital necessariamente tem uma sede. Você não tem onde ir para fazer um contrato, não. É tudo digital, agora com assinatura facial. Não é nem mais digital, é assinatura facial. Você mostra o seu rosto, depois aproxima mais e há um reconhecimento facial para que você possa formalizar contratos. Então, tudo passa hoje pelo mundo digital. O segundo maior banco do Brasil já é digital. Já passou. Inclusive o Banco do Estado, o banco estatal, já passou, já está quase alcançando o primeiro. E a gente vê agências fechando, tudo fechando, emprego caindo. Por quê? Porque está tudo digital. E a ideia é justamente essa, né? Hoje o mundo está cada vez mais globalizado e está cada vez mais digital. Tudo é no celular. Hoje em dia o celular é um elemento fundamental na vida de qualquer pessoa. E ele consegue dali fazer contratos e ganhar crédito, cai na hora. Isso é tentador demais. O cidadão está numa loja, está num shopping e ele vê o crédito fácil, está ali, ele está olhando para o produto que ele quer e o crédito aqui na mão dele, ele faz. Então, mas é extremamente preocupante quando a gente se depara com esse cenário, porque muitos desses bancos, às vezes, não tem interesse nenhum social no Brasil. Nenhum. Não tem interesse algum aqui. Às vezes nem tem estruturas consolidadas aqui. Então eles têm um interesse apenas em explorar. Explorar e vender. E deixar a mazela. O grande problema é que eles exploram de uma maneira desacerbada, uma maneira sem nenhum tipo de comprometimento com o futuro, sem nenhuma sustentabilidade, e deixa depois a mazela para o Estado. Exato. Então, para a sociedade. Então, esse conceito que é perigoso. Então, por isso que eu vejo essa questão do superendividamento, que precisa necessariamente de uma regulamentação séria, uma punição séria sobre as instituições bancárias, porque eles são, além de ser os polos fortes, eles têm um único interesse, o lucro, entendeu? Independente das mazelas que eles deixam para a sociedade. Então, ou seja, o trabalhador, o coitado ali que às vezes é facilmente manipulado, direcionado, cai nessa esteira comercial criada pelo banco, e acaba que vira, ou seja, daquela imagem, daquela sensação que parece aquele boi caindo no moedor de carne. Isso é uma ideia que não vem de hoje. Isso passa pela evolução de toda a teoria contratual no Brasil, inclusive para aquilo que surgiu na Constituição de 88 e depois foi muito fortemente ressaltada tanto pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil, que teve até um retrocesso em 2019, mas passa pela ideia da função social do contrato. O contrato não diz mais respeito só às partes que dele participaram. Não, tem que ter toda uma função social, tem que trazer um bem para a coletividade. E isso, embora nós tenhamos tido algum retrocesso no Código Civil em 2019, que sofreu uma alteração, mas aí veio o Código de Defesa. Aliás, tivemos alguns retrocessos, né,
em final de 2021, foi editada uma lei que agora as empresas que forneceram, que venderam bens imóveis e o cliente desistiu, antigamente os tribunais entendiam perdia até cerca de 20%, aí a lei estipulou que fosse 50%, só retrocesso contra o direito do consumidor. Mas a lei consumerista, de um modo geral, tá? Lógico que tem as suas falhas, tem procurado sempre atender aos anseios do consumidor e atuar diretamente como uma forma de intervenção nas relações contratuais, para tentar tornar esses contratos cada vez mais equilibrados. Essa é a ideia. E essa é a ideia do superendividamento, porque se percebeu que o consumidor, por si só, não estava mais conseguindo gerar e gerir a sua vida financeira de tal modo que conseguisse fazer seus empréstimos, pagar suas dívidas e subsistir. Então o Estado percebeu a necessidade de intervir nessas relações contratuais para que esses consumidores conseguissem sobreviver. A ideia é simples, é sobrevivência. Exatamente essa percepção, né? que eu tenho. A impressão que eu tenho que o consumidor, nesse sentido, nesse aspecto aqui, trazendo uma lupa, era como um gado caminhando para um moedor de carne que seria o banco. É mais ou menos essa a ideia que eu tenho. A máquina de extorquir velhinhos. Porque é extremamente... Cara, se a gente pegar um contexto ainda além, a gente vai perceber que é terrível. Porque o sistema político hoje, cada vez mais, tem menos representatividade. Porque eles representam muito mais o interesse de banco, de empresas, de instituições que fomentam as próprias eleições dessas pessoas, do que o interesse do pobre que está ali. O pobre se torna uma mercadoria de lucro, um ponto de acesso ao retorno financeiro investido, muitas das vezes, em campanhas políticas. Eles estão ali só no caminho, né? O que importa é o fim. Mais ou menos. Tirando essa parte do superendividamento, qual o tipo de demanda hoje que você mais recebe no teu escritório? Muito dano moral. Tem pergunta? Pode, você sempre tem a pergunta boa. Vai. Sempre, vamos lá. Doutor, o superendividamento ele se aplica só para quem tem uma renda fixa, por exemplo? Não. Ou é assim? Uma boa pergunta. Eu tenho um emprego. Depois pode puxar o microfone, é melhor? Não, pode fazer, faz você. Eu tenho um emprego, tá tudo bem, 1, 2 anos, eu adquiri muitas dívidas, estou conseguindo pagar, porque fiquei desempregado, não consigo mais pagar. Como é que... Aí é uma modificação na capacidade de pagamento da pessoa. E essa ação demanda uma revisão judicial. Não significa que eu não quero pagar. Não, mas tem que rever, tem que readequar a sua nova condição de pagamento à sua nova realidade. Mas essa pessoa também se encaixa no superendividamento? Dependendo do caso, Acontece o seguinte, o banco, pode. eles não querem negociar, não querem estar em acordo, não querem nada disso, eles querem... A partir do momento que mesmo que você tenha perdido o emprego, você perdeu sua capacidade de subsistir, você se enquadra nesse conceito. Porque a questão aí é subsistência, sobrevivência, mínimo de sobrevivência. Então é possível sim pedir a revisão. Retornando aqui à pergunta anterior, qual é a demanda mais recorrente no seu escritório hoje? Nós temos muito pedido de danos morais, inscrição indevida em Serasa, SPC, cobrança indevida. Hoje em dia a gente tem aquela situação de cobranças de spam e fica o dia inteiro ligando. Não só spam, aliás, em spam, mas oferecendo crédito também. Né? Cobrança, oferecimento de crédito. Oi, vou lá, você tem um crédito do FGTS, etc. Isso aí é uma indução também ao consumidor. Mas a questão muito de inscrições indevidas, cobranças indevidas, vamos nós lá, temos bastante. Vamos por ponto aqui. Essa questão das ligações, que provavelmente quase todas as pessoas se deparam com isso. Ou é oferecendo cartão de crédito, ou é cobrando, ou algo do gênero. Como que é feito esse processo? Como que a pessoa comprova que de fato está extrapolando uma normalidade, está prejudicando ela? Isso passa até pela cobrança. Às vezes tem empresa de cobrança que liga 50 vezes por dia para uma pessoa. Quer dizer, a pessoa não faz outra coisa senão ficar rejeitando ligação de celular. E uma prova é o próprio histórico do
do seu aparelho. Hoje em dia quase todo mundo utiliza celular, Uhum. né? São poucas as pessoas que não usam. E fica o histórico gravado. O que seria uma cobrança indivídua? Ah, Paulo, até 10 ligações aceitáveis dentro do horário X. Agora, passou de 15, já extrapolou. Tem alguma métrica para que as pessoas que estão Primeiro, nos a ouvindo cobrança entendam? no horário comercial, até 18 horas. E empresas extrapolam Até porque sábado, acham. né? Exatamente. Sábado até seria, em tese, até meio-dia, domingo não poderia. Uhum. Mas extrapolam isso. Não existe uma métrica, mas se tem uma ideia de que a partir de 10 ligações por dia já é uma cobrança que expõe o consumidor ao ridículo. Seria propriamente uma cobrança indevida, porque a dívida há, Uhum. mas seria uma cobrança que expõe o consumidor ao ridículo. E aí, isso que não poderia, porque está extrapolando qualquer limite da razoabilidade. Mas como que essa pessoa vai conseguir identificar? Percebe-se que o mesmo instituição bancária ou financeira, elas têm diversos números. Então, ou seja, é difícil você atrelar que aquele mesmo número está te ligando, porque são números diferentes, a não ser que você atenda todos eles e grave. Qual que seria uma forma para você criar um probatório para, de fato, comprovar que corrobora aí com a questão mesmo desse dano, entendeu? Você pode pedir o seu histórico na empresa de telefonia, tá? Não só tirar o print, mas pedir o histórico e pedir que ela identifique. É possível, ou pode pedir a inversão do ônus da prova em juízo e pedir que o juiz então mande analisar de onde eram aquelas ligações todas. Que ele pode fazer, isso é simples, a empresa fornece facilmente, olha, de tal empresa. E além disso, no histórico de gravação sempre fica aparecendo suspeita de spam, suspeita de spam, suspeita de spam. Essas empresas têm por obrigação fornecer o número 03 na frente. 0300, né? 0300, que é considerado como spam e se sabe que é aí de empresas que são... Telemarketing. Exatamente. Mas só para a questão de esclarecer mais aqui. Então, a pessoa que está recebendo ligações, ela pode, tanto a pessoa que está recebendo ligação, como os advogados que querem atuar nesse tipo de demanda. Eles podem pedir em juízo a identificação dos números que estão ligando. Pode. Para corroborar com a tese que está sendo defendida ali. Mediante essa confirmação, ele consegue, então, o dano moral. Se a cobrança ficar caracterizada como expondo o consumidor ao ridículo, uma exacerbação, né, da cobrança, quando se passa a ser algo demais, aí sim, pode. Não pode ligar toda hora, 24 horas. E a gente sabe que essas ligações são automáticas, porque muitas vezes do outro lado entra uma voz robô. Entendi. E vamos lá. Então, superado essa situação, qual que seria a próxima situação que você tinha mencionado, que seria mais recorrente? A oferta de crédito também. Eu não quero receber. Eu não quero ficar recebendo dizendo que eu tenho FGTS para levantar, que eu posso levantar FGTS, então eu quero que isso simplesmente cesse. E eu não sou obrigado a receber de empresa, então eu já vi casos também disso, da oferta de crédito em excesso. A questão de terceiro ponto que foi mencionado, a questão de negativação do nome. Também. Essa questão dessa negativação, tem pessoas que têm 15 vezes o nome negativado. Teoricamente, esse seria só o primeiro caso que teria direito à indenização. Ou existe outra situação, outra leitura? Veja bem, cada vez que a pessoa é negativada indevidamente, ela tem direito a entrar com a ação. O que pode variar é o valor da indenização, de acordo se ela tiver várias outras. Ela tem várias dívidas que são comuns, que são realmente devidas. Aí isso pode ter um peso na valorização da sua indenização, mas a indenização tem que ser paga. Entendi. O fato de ter uma restrição, vamos supor, a pessoa tem uma restrição devida no nome, ok? Uhum. Que impossibilita ele ter acesso a uma linha de crédito. Uhum. Uma outra empresa pega e negativa indevidamente. Ele continua tendo direito à indenização pela negativação, que hoje em dia já se entende que é automaticamente. O que ele não vai ter é o direito de uma indenização por uma possível negativa de crédito em outra empresa. Não, mas aumentou, porque eu ia fazer um crédito aqui para comprar tal coisa, para fazer isso, para abrir uma empresa, então isso aí eu tenho um dano moral maior. Não, aí não vai ter, porque ele já tem uma possível negativação devida. Só que aí o que acontece? De quem é esse ônus da prova? É da empresa.
A empresa que tem que provar que ele tinha uma outra negativação devida e que então ele não era tão, entre aspas, limpo assim. Isso é complicado. Por quê? Porque se parte da presunção aí dos benefícios em favor do consumidor, da hipossuficiência do consumidor. Ok, ficou muito claro, muito boa. Vamos transcendendo esse fato. Qual é o próximo fato mais recorrente? A gente está quase aquele pergunta e responde, só pra gente... Porque como a defesa do consumidor, muitas revisão de dúvidas contrato recorrentes. bancário, tá aí, porque aí não é a repactuação de dívidas, é revisão porque foram aplicados juros indevidos, juros abusivos, etc. Tem bastante também. E o pessoal fica com medo com esse tipo de processo, que fala que eles vão para a lista negra, o banco nunca mais vai emprestar dinheiro. Isso existe ou não? Existe, existe porque o crédito é particular. O banco não é obrigado a emprestar o crédito. É discricionário dele, né? Tem o crédito que você fica negativado, que é público, que todo mundo, tem acesso, e tem o crédito e tem o cadastro interno do banco. Aí ele vai dar o crédito para quem ele quiser. Aí não tem esse problema. Não há essa impossibilidade deles negarem o crédito. Ah, fica queimado, fica na lista negra? Pode até ficar. E os bancos fazem, tá? Se você, por exemplo, tem uma dívida, tinha um crédito consignado, aquela situação que ele perguntou, saiu do emprego. Olha, eu não tenho mais condições de pagar tudo isso. Então a minha dívida quanto era? 70 mil. Se eu lhe pagar 15 mil à vista, você quita a dívida? Quito. A prazo seria 70 mil. Ele quitou por 15 mil. Beleza. Mas por que tiraram o meu cartão de crédito? Não, agora você ficou sem crédito aqui no banco. Ah, mas eu já paguei toda a minha dívida. Não, mas você não pagou o que era realmente devido pelo banco. Você fez um acordo e negociou menos. Se você quiser voltar a ter crédito, tem que pagar a dívida que era. É absurdo? Mas é um critério pessoal do banco. Nessa questão de revisional de juros, como é feita a análise e qual a possibilidade de êxito? A gente se depara muito com esse questionamento. Parece que todo mundo teria direito de fazer... na verdade, todo mundo pode pedir uma reanálise do contrato. Mas, de fato, essas pessoas estão tendo direito? Olha só, tem muita gente oferecendo por aí esse tipo de ação. Venha rever os seus contratos. Garantimos a revisão dos juros, etc. A coisa não é tão fácil desse jeito. Tá? Muitas vezes, desculpa, eu já vi, muitas vezes até profissionais oferecendo isso e na verdade depois não conseguem o êxito. Por quê? Porque os juros só são considerados abusivos se eles estiverem acima da média do mercado. Acima da média do mercado. Aquela tabelinha do Banco Central, né? Exatamente. Não é um juros de um banco que você vai calcular em cima, não. É da média. Você vai tirar uma média que o Banco Central fornece. Se tiver além disso, não é 0,1%, 0,2%, é 2%, 3% acima. Então, isso é uma ação que não é fácil de se provar. Tem que ter um conhecimento contábil. Tá? Hoje tem alguns sistemas tem alguns sistemas que fazem isso para ver se é abusivo ou não, mas tem que ser caracterizado como juros abusivos. Tem bastante? Tem, mas nem toda ação que chega para você tem juros abusivos ali em cima. E às vezes não tem nem viabilidade econômica, né? Às vezes não vale nem a pena a pessoa entrar, porque vai dar mais dor de cabeça, vai acabar pagando custas processuais ou honorários advocatícios que nem vale a pena. Então vamos continuar aí com que quem tem problema é o consumidor. Qual é a outra demanda recorrente? Outra demanda recorrente do consumidor, defeito de produto ou vício de produto. Tem uma Qual a diferença dos dois, primeiramente? Vamos lá, eu vou citar o conceito e dar um exemplo. Vício é o mau funcionamento do produto ou do serviço. Defeito é o mau funcionamento do produto ou do serviço que gera outros danos ao consumidor. Eu sempre dou um exemplo bem fácil, que fica de fácil percepção em aula. Se eu comprei um carro novo e aí eu estou com o sinal vermelho para mim, eu vou frear, o freio não funciona, está na garantia ainda. Eu freiei, avancei o sinal, graças a Deus não vinha ninguém, não sofri acidente, não sofri nada, consegui parar o carro, levei no outro dia na assistência técnica, ao trocar o freio, eu tive um vício. Agora, se eu freio este carro, vinha um ônibus, me bate, eu fico todo machucado, meu carro destruído, eles têm que trocar o meu carro, porque ficou destruído, sem problema de freio,
e ainda vão me pagar indenizações por danos morais. Eu tive um vício que causou outros danos ao consumidor. Eu tive um defeito. E tem aplicação legislativa diferente. Tá? O vício no Código de Defesa do Consumidor é tratado do artigo 18 ao 25 e o defeito do 12 ao 14 com aplicações diferentes. Então, isso é algo que tem uma demanda muito grande. E aí vai do problema mais simples, como aparelhos celulares, relógios, etc., até o maior, os mais graves, como carros, apartamentos, etc., que fazem, em alguns casos, no final, já tive vários casos desses, que se troca, por exemplo, um veículo por outro 0 quilômetro. É um caso interessante. Nesses casos, normalmente, o cliente se depara com a recusa, né? Na maioria das vezes. E qual a indicação, qual o procedimento que você orienta? Se o cliente, a empresa recusou, não tem outra medida senão a medida judicial. Porque a lei é clara, principalmente no caso de trocas de produtos. Tem que ser a substituição imediata do produto. Alternativamente, a escolha do consumidor. A substituição do produto, a devolução do dinheiro ou o abatimento proporcional do preço. Particularmente, em 25 anos de advocacia quase, eu nunca vi ninguém entrar pedindo o abatimento proporcional do preço. Ou é a substituição do produto por um novo da mesma qualidade de espécie, de acordo com a época em que se pediu a ação, de que se entrou com a ação. Então, ou a devolução do dinheiro. Aí veja bem, uma vez eu tive um caso interessante que eu pedi a troca do veículo. Aí eu pedi tutela antecipada, foi deferida, aí conseguiram uma liminar no tribunal, no agravo de instrumento, suspenderam. E aí quando chegou na execução, depois de alguns anos de processo, vai trocar o veículo. Aí eles vieram dizer, não, mas agora a dificuldade é de encontrar um daquele mesmo ano. Eu falei, negativo. Naquele ano meu produto era 0 quilômetro. Então você tem que trocar por um outro 0 quilômetro. E aí foi o que se determinou. Não, troca por um 0, porque naquela época o produto estava na garantia, foi comprado 0 quilômetro. Então tem que ser trocado 0 quilômetro. Então o consumidor acabou recebendo 6, 7 anos depois de uma longa demanda judicial, com todos os recursos para os tribunais superiores, acabou recebendo, ainda teve dano moral e recebeu, na verdade, um carro melhor do que ele tinha. Eu cito o exemplo, ele tinha um carro popular e saiu com um carro grande de topo de linha. E um detalhe aqui, você citou que existe o defeito e o vício. Sim. Ambos estão amparados apenas no período que está em garantia ou transcende? O defeito são prazos diferentes, tá? Tem os prazos legais e os prazos contratuais. Os prazos contratuais são aqueles que a gente chama popularmente de garantia, que é, na verdade, que a gente chama de garantia de fábrica, que na verdade é garantia legal. Se soma a essa garantia contratual a garantia legal, que é de 90 dias. E os defeitos são apurados no prazo de 5 anos, que são contados a partir do momento em que se tem conhecimento do fato e da autoria. Então, por exemplo, foi um caso famoso, um determinado medicamento foi tirado do mercado. A própria empresa retirou, depois de 15 anos do produto dentro do mercado. Aí ela disse, não, esse produto foi verificado em um estudo a longo prazo que causava lesões cardíacas. Ok. A partir daquele momento que ela que se conheceu, na verdade, a autoria de várias pessoas que tiveram problemas de cardíacos por causa desse remédio, já tinha 15 anos que o cidadão tomava o remédio. O prazo só começa a contar daquele momento em que se conheceu a conjugação da autoria e do fato e de quem é o autor, quem causou. Então, o prazo para o defeito é diferenciado porque o momento em que ele começa a contar é diferente. É do momento da descoberta. Do momento da descoberta, não só do fato, mas de quem o causou. Você citou os exemplos, mas estão vinculados e atrelados ao produto. Cite alguns exemplos de serviços. De serviços? Vamos lá. Eu tive uma vez uns casos que depois de 15 anos foi descoberto que começaram a cair as pastilhas do prédio. No primeiro momento é o produto, mas não foi o produto que causou isso. Foi a má execução do serviço. A empresa entregou o prédio, aí depois de muito tempo se descobriu que não tinha sido utilizado a argamassa adequada para o estado do Pará, que tem chuva,
daqui a 10 minutos sol, ou ao contrário. Então aquela argamassa não era adequada. Então houve aí o quê? Houve a entrega de um produto, mas com uma prestação de serviço mais executada. Então depois de 15 anos a empresa teve que repartilhar o prédio inteiro. Por quê? Porque a prazo de garantia só começava a contar quando se descobriu o defeito. E começou a cair reboco em cima de carro, em cima de uma série de gente na rua. Graças a Deus não matou ninguém. Mas caiu um pedaço de reboco enorme em cima do carro, com as pastilhas todas, que afundou o carro todo. Se tinha alguém dentro, possivelmente morreria. Vamos continuar aqui, vamos evoluindo aqui, vamos sair dessa página e vamos para a próxima. Qual que seria uma outra situação recorrente no direito do consumidor? Erro médico. Eita, plano de saúde não, né? Também. Então vamos lá. Plano de saúde é um bocado. Vamos lá. E hoje em dia a gente está aí vendo problemas em planos de saúde particulares que deixaram de fornecer convênio com laboratórios, etc., que o negócio tá feio. Então vamos lá, vamos iniciar aí com a questão do plano de saúde. Quais são as demandas mais recorrentes? Recusa atendimento, alegação de doença pré-existente, são casos bem comuns. Limitação de internação. E qual a solução? Esses são os problemas. Na maioria das vezes, judicial. Na maioria das vezes eles não fazem acordo, não liberam, não cumprem, e aí a pessoa tem que judicializar. E isso é algo, questão de saúde tem é a algo... questão do período de carência também, que Tem eles utilizam a questão muito de para período de negativa. carência e a alegação de pré-existência. Não, mas olha, ele até cumpriu o período de carência, mas ele já tinha doença, ele estava com câncer, esse câncer há muito tempo, mas o cidadão que saía, e aí perpassa pela questão da boa-fé do consumidor também. Mas tem aquela questão da urgência, né? Às vezes a pessoa vai para uma urgência, chega na urgência, as pessoas querem retirar ela de dentro, ela faz aquele primeiro tratamento e depois querem tirar e dizer que não tem direito. Acontece muito comumente. Eu não vejo, na maioria é ilegal, tá? Por quê? Porque ainda que depois a empresa tenha direito de cobrar, mas que não pode negar o atendimento, deixar a pessoa morrer por isso. Ainda que a empresa depois venha a cobrar da pessoa, olha, existe uma dívida porque isso aqui não foi coberto, etc. Mas o legar o atendimento, ou conseguir uma transferência para um outro órgão que seja público, também é uma medida muito recorrente. Mas existe aquela questão, qual que seria o prazo de carência sobre a questão da urgência? Existe esse prazo de carência ou não para urgência? É bem questionável essa questão. É bem questionado isso daí, porque aí vai pela questão da pré-existência. Ele está atendido de urgência de uma doença que ele já tinha, a empresa poderia, em tese, cobrar. Não tinha e passou a ter ainda dentro do período de carência, mas a urgência não se enquadraria nesse conceito. Deveria ter atendido. Sim, beleza, falamos da questão e a questão do médico em si. Você falou que teria a questão do plano de saúde e teria a questão do médico. Qual que seria o médico? A responsabilidade do médico, que é um profissional liberal, assim, do médico, do advogado, do engenheiro, dos profissionais de modo geral, tem que ser analisada mediante a culpa. Aí sim, a responsabilidade da empresa é objetiva, não depende de culpa, ela responde pelo risco da atividade econômica que ela desenvolve. Do médico, não. O médico tem que ver que o médico teve culpa para poder ser responsabilizado. Transcendemos, passamos da parte médica, vamos evoluindo. Qual que seria uma outra demanda recorrente? Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Né? Quais os efeitos, o que seria de fato a propaganda enganosa e o que seria o erro de propaganda? Veja só, nós temos dois tipos de propaganda que são caracterizados no Código de Defesa do Consumidor, artigo 37, parágrafo 1º e 2º. A propaganda enganosa e a propaganda abusiva. Isso é interessante, porque a gente pensa sempre que é propaganda enganosa. Não, são duas espécies que nós temos, enganosa e abusiva. Enganosa é aquela que mente, é aquela que engana. Você está lá, você diz tal coisa, tem aquela cláusulazinha que aparece na televisão, que é porque você nem lê. Aí você está sendo enganado. A abusiva é aquela que se aproveita das pessoas. É aquela que se aproveita da pouca idade ou da idade, da grande idade, né, dos idosos, para fazê-los assinar documentos, pactuar contratos. Então são dois tipos. Mas é algo muito recorrente também, embora tenha uma limitação muito maior, porque tem a atuação aí das agências.
E as agências têm que verificar, porque um dos princípios do Código de Defesa do Consumidor é o princípio da transparência, o dever de informação. Isso tem, as empresas têm que informar. Limitação de idade, limitação de uso, tudo isso é um dever. E algumas vezes não fazem. Algumas vezes você chega, é outra ideia, é outra proposta de verdade. A pandemia chegou e ela catalisou muita coisa envolvendo a tecnologia. A maioria dos contratos hoje são lançados de maneira online, através daquele sistema DocSign e outras maneiras de assinatura online. Quais são qual a validade desse tipo de assinatura e se existe algum questionamento sobre esse mecanismo? Haja vista que muitas dessas assinaturas é direcionada pelo WhatsApp ou por e-mail. E não tem aquela no caso financeiro ainda tem aquela checagem onde que eles fazem aquela questão da biometria. Nesse caso específico do DocSign e de outros sistemas similares não tem, a pessoa assina, vai lá e faz uma assinatura, às vezes que nem vincula de fato a assinatura dele, porque é feita no celular. E qual a validade disso? Se está sendo questionado, se está sendo derrubado? O mais importante que eu vejo disso tudo, desse tipo de contrato, é que ele é feito fora do estabelecimento. Sim. E ao ser feito fora do estabelecimento, primeiramente, dá um prazo de 7 dias para a pessoa desistir do contrato sem qualquer custo, sem qualquer ônus. É expresso na lei, no artigo 49. Pode desistir desse tipo de contrato. Isso é um ponto. O segundo é a questão da validade. E isso é uma coisa até muito antiga, porque hoje em dia nós temos WhatsApp, Instagram, etc., mas nós já tínhamos outros tipos de pactuação por e-mail já há muito tempo. Isso dá uma discussão, porque a pessoa pode pedir a invalidação, principalmente se provar que não era de fato ali a sua, que não fez aquela requisição, que não era assinatura, e aí não é uma coisa tão difícil. Vai naquela questão da boa-fé também. Vai na questão da boa-fé também. Porque se comprovar que foi essa pessoa que fez essa assinatura, vai ter um problema. Pois aí ela se comprometeu, né? Aí é o comprometimento. A pessoa também não pode assinar contratos, receber os benefícios e não querer ter o ônus. Eu acho que a ideia de sociedade passa por essa ideia de integridade, de honestidade. A sociedade só evolui se for íntegra, se for honesta. Tanto que isso, só que a gente percebe que a sociedade não é assim. Tanto que lá no primeiro Código Civil, e tem muito a evoluir, lá no primeiro Código Civil a gente presumia boa-fé. Você celebrou um contrato? Não, o cara agiu de boa-fé, ele tem condição de pagar. E essa boa-fé hoje foi modificada e é uma imposição legal que se haja de boa-fé. Antigamente não. E é complicado. Porque as pessoas não estão preparadas também. A gente tem deparado com pessoas que às vezes recebem um sistema online para assinatura de contrato, aí fala com o esposo, com a esposa, com o irmão. Ei, abre um e-mail para mim aí e assine. Assina. Então, ela teve anuência, mas não teve de fato assinatura. Se a pessoa agir de má fé, ela vai poder alegar. Onde é que essa assinatura é minha? Aí depende da boa-fé da pessoa, dos sentidos, e aí eu continuo acreditando, uma sociedade só evolui se tiver integridade, honestidade. Por isso que a gente tem uma série de problemas no Brasil, e a gente, se for comparar com outros países, a gente não tem. Então vamos pular para outro país. Como é que funciona o sistema de venda online? Qual o reflexo disso hoje? Porque antigamente, a pessoa, para comprar alguma coisa, ela tinha que direcionar uma loja física, ela tinha que analisar o produto, ela testava o produto, ela comprava o produto, reclamava do produto, devolvia o produto, se resolvia isso tudo em loco. Hoje, você abre o aplicativo do celular e você está aqui comprando na China, você está comprando em outros estados, e aí vem defeito, vem problema. Entendo que alguns mecanismos, algumas plataformas digitais têm uma maneira de blindar com a questão da restituição de valores, porém, como o código do consumidor vai agir e se tem ferramentas hoje adequadas para combater qualquer tipo de irregularidade? Veja bem, aí nós temos que dividir em duas classes: as compras nacionais e as compras internacionais. As compras nacionais são absolutamente protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nas compras internacionais, o problema é da aplicação da lei. E aí passa sobre taxação, sobre uma série de coisas que a própria legislação brasileira impõe para o governo brasileiro, mas não contra a empresa de origem. Então a gente tem
realmente muitos golpes de empresas internacionais, principalmente aquelas que não têm nenhum tipo de regulamentação no Brasil. As que têm e que fazem as suas negociações pelos mercados, vamos assim dizer, pelos sistemas de pagamento online mais conhecidos, a gente consegue fazer a anulação, requerer que que seja estornado, mas tem realmente algumas que você não consegue. Então, qual é o conselho para o consumidor? Tome cuidado, analise, veja a procedência da empresa, porque senão você pode perder. As plataformas digitais são responsabilizadas no caso de vendas internacionais? Exemplo, hoje é muito comum a pessoa utilizar aquele sistema de Shopee e comprar produtos internacionais. Esse produto não chegando, você comprou confiando na plataforma. Essa plataforma, ela Tem é que ser responsável. responsabilizada. A responsabilidade aí tem que ser solidária. Até porque eu percebo que a maioria dessas empresas não tem nem sede aqui no Brasil. E às vezes são países que não tem nenhum tipo de acordo com o Brasil. Então, ou seja, se você demandar um tipo de processo do consumidor lá, não Mas teria como. se o site é aqui nacional, se você não compra diretamente no site internacional, aí você pode fazer a cobrança solidária dessa empresa. Agora, um detalhe importante disso aí, que também não é incomum, são aquelas compras que você compra, produto entregue por... Você compra num site grande, conhecido, e aí o produto vai ser entregue por um terceiro, o terceiro não entrega. A empresa quer se excluir da responsabilidade. Não, responsabilidade também. Solidária. No caso dessas plataformas, se tem algum entendimento? Plataforma como OLX, Mercado Pago, onde qualquer pessoa pode comercializar, mesmo não se enquadrando na questão de fornecedor. Então, ou seja, teoricamente, não estaria amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Seria um marketplace. Os Isso. marketplaces, na sua maioria, querem excluir a responsabilidade. Mas julgamento quase que unânime tem responsabilidade sim, porque eles fazem parte dali da segurança do negócio. E principalmente, eles têm que impor uma forma, isso algumas dessas, você citou LX, Mercado Livre, o Mercado Livre faz, por exemplo, que ele só libera a compra depois que você confirmar. Então, o recebimento. Se não confirmar, não há liberação. É porque às vezes esse recebimento, você pode receber o produto, pode testar o produto, mas pode apresentar defeito futuro. Mas aí é garantia. É outra coisa. E aí como é que seria aí a garantia sobre uma pessoa física? Que não tem a questão do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor para amparar. Não, mas depende. Mesmo sendo pessoa física, ela pode ser considerada fornecedora, desde que ela venda esses produtos com habitualidade. Alguns casos a gente pode excluir lá no LX que você citou, por exemplo, porque aí é uma venda direta, aí pode haver uma possível exclusão. Mas a maioria, não. A maioria é relação de consumo. Então, tem a proteção do código e, consequentemente, as empresas têm o aporte do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas que compram, né? Você tem deparado com um crescente número de processos frente a essas plataformas ou não? Já foi maior. Você acha que já foi maior, porque a segurança das plataformas se tornou maior, principalmente com a questão né? não só da autorregulamentação, mas da garantia do pagamento só depois de liberação. Que o principal problema não é em si a garantia, deu um vício no produto ou alguma coisa. É quando o produto é entregue não sendo aquilo que se esperava. Mas era pedra. Era pedra, era um tijolo no lugar do celular. Ok. Essa do tijolo um tijolo no lugar do celular é complicado, Eles né? colocavam até o mesmo peso, né? Mesmo peso, certinho para passar no correio. Difícil. Que utiliza a plataforma para vender e, por exemplo, é lesado por um cliente que ajude numa fé. Como não pagamento, por exemplo? Não, como dizendo que a pessoa recebeu o produto, mas disse que não recebeu, disse... E como fica a relação pois do vendedor que utiliza aquela plataforma? Ele tem os seus direitos, mas o vendedor em si sempre responde por aquilo que se chama de risco da atividade econômica. Então, às vezes, é mais difícil dele ter direito, dele conseguir se defender, vamos assim colocar. Mas é uma possibilidade.
É porque o vendedor, ele, na verdade, às vezes ele é só vendedor, ele não é fornecedor, né? Às vezes ele vende o terceiro, vende, ele só recebe o produto, repassa, mas ele tem que arcar pelo ônus da sua responsabilidade, né? E sobre a questão de propaganda, a gente... Hoje o mundo, além de mudar numa velocidade muito grande, eles trazem umas novas visões que a gente tem que usar, vamos dizer, novas lentes para tentar identificar aquelas condutas, aquela postura e quais os efeitos jurídicos daquilo. Hoje observamos que tem muitos influencers. Esses influencers hoje, eles pegam, utilizam a sua credibilidade para divulgar produtos. Então, ou seja, as pessoas compram um produto que estão atrelado à imagem de um influencer. Qual a responsabilidade desses influencers sobre o produto? Isso é algo que não é novo. Onde é que a gente via isso antigamente? Televisão. Aqueles programas de auditório de domingo, como tem isso? Indica tal marca, indica tal produto, e depois o produto não é aquilo que se esperava. E é uma discussão jurídica complicada, atribuir a responsabilidade a eles, mas porque ainda nessa época a responsabilidade era pessoal do apresentador, que era que conseguisse patrocínio para divulgar o produto, né? Então isso é uma coisa, eu tive um caso já muito antigo, ainda na década de 90, sobre isso, sobre uma venda eu acho que era plano de capitalização, se eu não me engano, que não ficava com o dinheiro de todo mundo, né? E queria, aí quiseram e conseguiram na época botar a responsabilidade na televisão que fazia esse tipo de aporte de propaganda. É porque eu falei nessa E questão hoje- de trazer uma nova lupa, porque no meu entendimento, de maneira leiga, eu acredito que se a pessoa participa do lucro, principalmente às vezes aquelas pessoas que recebem certo comissionamento, Percentual, comissionamento sobre o... sobre as vendas, ela teria responsabilidade sobre os produtos ali No divulgados. meu entendimento tem que ter. Eu acredito que tem que ter. Porque ela está ali, está propagandando e ganha em cima daquilo também. Doutor, aproveitando a sua presença aqui, qual outro tema que você acha que é extremamente relevante para a gente compactuar aqui por último com o nosso... Bom, já falamos de erro médico, já falamos de propaganda, já falamos de Na hora que desliga aqui, fala assim, esqueci disso. feito de produto. Olha, rapaz, eu já estou aqui na... Eu já peguei o que eu já fiz umas 3 listas aqui. Foi, então vamos lá, vamos para essa lista. Não, mas já passou. Isso Já é... Porque eu pedi aqui uma listagem dos mais recorrentes, por isso que eu tô te perguntando. Assim, esses são realmente os mais... A gente tem uma série de coisas. Você está dentro aqui do shopping, e aí tem responsabilidade de acidente de veículo dentro do shopping. Isso é algo interessante, bacana. porque uma vez a gente já viu sobre isso. Responsabilidade de estacionamento e responsabilidade de shopping. Boa. Exato. Então vamos lá. Então, continuando aí. Pode falar, não precisa perguntar não. Aqui o que é que a gente vê muitas vezes? Estacionamento não se responsabilizando por objetos deixados dentro do veículo. Claro que responsabiliza. Tem que responsabilizar. O veículo não pode ser lesado. Está lá, entregue. Ali se fornece ou se faz um duplo contrato. Um contrato de depósito com seguro. Então eles têm que ter. Então tem que ter a responsabilização. Acidente de veículo dentro de estacionamento tem que ter, porque tem que ser bem... tem que ser bem indicado, bem sinalizado, para que não haja esse tipo de coisa. Acidente, pessoa escorregar dentro do supermercado, quebrar um braço ou criar qualquer tipo de situação que possa prejudicar a integridade física do cliente, do consumidor. Por isso que hoje, quanto mais câmeras você tiver, melhor. Por quê? Porque esse ônus da prova acaba sendo invertido. Então vai ser responsabilidade da empresa dela provar que não houve o acidente, que o acidente foi... Não basta provar que ela não teve culpa, ela tem que provar que foi culpa exclusiva do consumidor ou de terceira pessoa. Então isso é complicado. Então hoje, cada vez mais você tem que ter câmeras em tudo que é lugar. Por quê? Porque se ele aconteceu, isso foi decorrente de algo que tivesse ali, de um fato que possivelmente poderia ter sido evitado ou que foi provocado pela empresa, tem que responder. A câmera serve até para proteção da própria empresa de Hoje em dia, consumidor exatamente. mal intencionado. Porque eu já tive casos desse de má fé. Consumidor que botou algo dentro do bolso para pensar que estava tufado para chamar a atenção. Já tive casos. Quando viu era um bolo de papel. Para que o consumidor anda com
um bolo enorme de papel dentro do... se expondo para as câmeras, mostrando. Eu já tive processos sobre isso. Mas, por outro lado, a gente também observa que existe aquela etiquetamento, aquela pessoa que tem Sim. o perfil Existe. assim, vamos dizer como o Lombroso falava, tinha aquele perfil de criminoso, né? Que põe medo, correto. ou que poria medo. Essa Exato. pessoa, quando entra no supermercado ou em qualquer local similar, normalmente ela já é... Discriminada. Exato. Eu não ia falar É a discriminada, já é expressão. seguida ali dentro. Já é a pessoa uma... Isso já gera algum tipo de dano também? A pessoa pode se sentir constrangida por isso? Pode, mas isso tem que ficar assim bem latente. A pessoa grudar do lado dela, um segurança grudar do lado dela, ficar andando para tudo que é lugar. Porque o ideal é que você tenha esse controle pelas câmeras. Hoje em dia os sistemas de segurança são avançados. E tem plenas condições de ficar olhando por lá, pela câmera. E o ideal é que seja gravado. Não adianta nada você ter sistema de câmera e não gravar. E o treinamento também, né? E o treinamento. Funcionários E o treinamento. ali que vão estar E o envolvidos. treinamento. Um assunto recorrente. Passou aquelas catracas de segurança, apitou. Já é dano moral? Nem sempre. Porque apitou? Não, pode ser. Falhas acontecem. Pode ser que a pessoa não tenha tirado um alarme. O importante é a forma da abordagem. A abordagem posterior ao A abordagem agressiva, a abordagem acusatória é que gera o dano moral. discriminatória. Discriminatória também. Simplesmente já aconteceu comigo, já passei, apitou, falei, opa, não senhor, não sei o que, vai despreocupado. Não gera. Não, passa aqui só para tirar o seu. Mas aí se for agredindo, puxando, levando para uma sala, etc., aí é outra situação. Só, pode 5 minutos para acabar aqui. Não vai estar. Eu só tenho uma pergunta. O negócio fez pergunta. Vamos lá. Hoje em dia existem muitas empresas que revendem celulares, né, iPhones, seminovos. E essas empresas elas tentam fugir da questão da garantia. Elas dão 3 meses de garantia para o consumidor se sentir seguro. Só que quando dá algum problema, eles dizem, o celular é seminovo, então... Não, mas olha só. Não cobre esse defeito específico. Olha só. Eles dão garantia, mas a garantia não é na totalidade. Não, mas aí tem que ser. Aí tem que ser. E é o prazo de 3 meses? Na verdade, vamos lá. O prazo, a gente confunde 3 meses com 90 dias. 3 meses são 3 meses, 90 dias são 90 dias. Mês conta do dia ao outro. Prazos por dias a gente conta no dedo. Né? A gente conta no dedo. Então, por exemplo, o mês de fevereiro é um mês que tem menos dias. Mas se for, comprei em janeiro. Se for 3 meses, janeiro, fevereiro, março. Ou fevereiro, março, abril. Pode dar menos dia do que os 90. Por causa do mês de fevereiro. Sim. Né? Então, o prazo que a lei estipula no Código de Defesa do Consumidor para garantia de produtos duráveis é de 90 dias. Então, os 90 dias englobam qualquer tipo de problema. A partir do momento que saiu da loja, é novo ou seminovo, vamos lá para um exemplo maior, um veículo. Comprei numa loja de seminovo, eles têm que dar o prazo de 90 dias. É na integridade. É muito comum. No caso de celular, eles falam, não, tudo é mau uso, né? Por causa do celular. Não, mas aí mau uso tem que ser provado. Pois é. Tem que ser provado que está molhado, que está isso, que está aquilo, e que isso ocorreu durante esse prazo de 90 dias desse novo consumidor. E a garantia do usado é 90 dias? A garantia dos produtos, de um modo geral, é 90 dias. Novo ou usado? Novo ou usado. A garantia legal. Nós temos 2 tipos de garantia, a legal e a contratual. A legal é, do artigo 26, inciso 2, é de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. A garantia contratual é aquela famosa garantia de fábrica, que é a empresa que dá. Então ela pode dar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E o detalhe interessante qual é? Que a garantia legal se soma à contratual. Artigo 50. Então, por exemplo, se a empresa diz expressamente garantia do veículo, e aí eu já tive casos desse, foi um caso interessante, porque tinha dado um problema no motor do veículo, ele tinha 3 anos de garantia, fez um ano de garantia estendida, 4 anos, portanto, e com 4 anos e 2 meses, ou 1 mês e pouco, deu problema no motor, não, tem que trocar o motor. Mas eu fiz todas as garantias, eu fiz todas as revisões aqui, não, mas está fora da garantia, não. O que quer dizer o termo de garantia? 3 anos. Mais 1 ano que ele fez de estendida, mais 90 dias da garantia
legal. O fator de fazer a revisão em outro local que não seja concessionário autorizado, retira a questão da garantia? Pode retirar, porque quem é que dá a garantia de fábrica? Que a gente chama, que é o certo, seria contratual, é a empresa. Aí a empresa pode botar os limites. Se eu dou 2 anos de garantia, mas tem que ser feitas revisões comigo, porque senão eu não posso garantir o serviço dos outros. Exatamente, o serviço dos outros. No caso de veículos usados, eu acho que é uma coisa recorrente a nível nacional. A pessoa compra um carro, a pessoa chega e fala, olha, eu só te dou garantia de câmbio e de motor. E motor. O resto eu não garanto. Se não quer... Qual é a leitura disso? Eu vou utilizar aqui se você não quer brincar, um ditado, se você não quer brincar, não desce pro play. A partir do momento que você quer revender produtos e lucrar em cima disso, você tem que garantir. Isso não existe. A garantia tem que ser integral, total. Seu produto. É integral. Essa do carro é interessante. É integral. E eu já tive uns 3 processos assim. Não, esse é o mais comum. Aquele apresentador, deputado, Celso Russomano. Normalmente toda semana aparece algum caso envolvendo o carro e especificamente a questão da garantia. Sim, isso é muito comum, porque já pensou você, o que diz a lei? Os vícios têm que ser sanados no prazo de 30 dias. E se não for sanado, o consumidor pode pedir a substituição do produto, devolução do dinheiro ou abatimento proporcional. Beleza. O que é mais vantajoso? Eu já estou com um produto aqui de 1 ano de uso, me dá outro. Só que como é contado esse prazo de 30 dias? Se eu tenho o mesmo vício várias vezes, aí eu fui a primeira vez, passei 10 dias. Foi a segunda vez, passei 15 dias. Foi a terceira vez, passei mais 10. Já venceu o prazo de 30, então a gente tem que me dar um novo. Né? Então, alguns casos que eu tive foram assim, o carro ia lá, parava, bora trocar por um outro. Nesse caso, quando a pessoa tem que deixar o veículo para a manutenção ou para resolver qualquer tipo de vício ou defeito que aparenta, esse período, a empresa ela é obrigado a arcar com o deslocamento do cliente, do consumidor? Aí nós vamos para a razoabilidade, né? Se for um prazo curto, que realmente é algo que geralmente surge, tudo bem, ok, o consumidor assume esse ônus. Mas se começar a extrapolar, passar 2 meses, 3 meses lá, tem que fornecer um veículo, tem que fazer... no mínimo, tem que reembolsar essas despesas. Ok. Doutor, gostaria de agradecer a sua presença, gostaria também de deixar as portas abertas para novos eventos. Vou criar um checklist maior para que a gente consiga tirar pelo menos uma parte das dúvidas da comunidade, da população, porque direito do consumidor é uma área, vamos dizer assim, muito frutífera, né? Não falta situações emblemáticas, problemas a se solucionar. Se a gente começar a debater sobre a questão do consumidor aqui, todo mundo já teve algum tipo de dessabor envolvendo a questão de consumo. Então, ou seja, é a área que eu acho que mais vai gerar polêmica, dúvidas. Então, eu acredito que temos muita coisa a debater, muita coisa a conversar e muita coisa a agregar às pessoas que nos acompanham. Eu que agradeço a presença, conte comigo sempre, estamos sempre aqui à disposição e querendo podemos sempre marcar.